Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui é Marcel Gantes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre síntese proteica, ok? Essa matéria que ela é tão complicada e tão legal ao mesmo tempo, porque ela é que dá origem, a síntese das proteínas é o que dá origem a todo o nosso corpo basicamente. Dá origem ao nosso cabelo, nossas peles, nossos hormônios, nossos líquidos digestivos, tá? Então a síntese proteica ela é muito importante para o nosso bom desenvolvimento, ok? Então a gente vai entender ela com alguns detalhes. Mas antes de seguir a síntese proteica, a gente vai ter que entender um pouquinho do que acontece do DNA e RNA. Olha só, o DNA é uma molécula que ela tem a capacidade de se replicar, ou seja, criar cópia idêntica de si mesmo. Como é que acontece essa replicação? Então temos aqui uma molécula de DNA. A gente viu na aula de ácidos nucleicos lá, de DNA e RNA, que a molécula de RNA ela é de dupla hélice, ou seja, ela tem duas fitas. E essas fitas elas são complementares. O A liga no T, o T liga no A, o C liga no G, o G liga no C e assim vai indo, ok? Então, para ver a replicação, que a gente também viu lá na última aula, que ela é semi-conservativa, como é que vai acontecer? Essa replicação ela vai acontecer, só voltando aqui que eu me passei, sempre no sentido das 5' por 3'. O que é isso? 5' por 3' é o sentido que a molécula vai ser copiada. Mas o que é isso, 5' e 3'? É o número de carbonos, são os carbonos que nós temos aqui, ó, na molécula na pentosa, então temos carbono 5' e aqui temos carbono 3'. Então é nesse sentido, é só a orientação que acontece a replicação, que sempre acontece nesse sentido. Mas quando a gente olha aqui, ó, 5', 3', 5', 3', as moléculas elas são invertidas, cada uma vai em uma direção oposta, uma direção diferente, ok? Então, vamos lá. Como é que ocorre a replicação? Então já está até aqui, ó, o esqueminha meio que montado, a molécula ela se abriu, separou em duas fitas e formou a fita complementar, que vai copiar as bases a partir da fita monte. Ela vai se complementar. Como assim, ó? Eu tenho A. Se eu tenho A, qual é a molécula que vai se ligar aqui? Qual é a base qual é a base nitrogenada que vai se ligar aqui nesse espaço? Muito bem, o T. Então o T ele é complementar do A, porque no DNA o adenina sempre liga na timina. E a timina, consequentemente, vai se ligar na adenina. Então, o A liga no T, o T liga no A. E o C liga com quem? O C, ele liga com o G. A gente já viu isso. Então, de novo, temos outro G, vai ligar em quem? No C. Por quê? Porque a citosina sempre liga na guanina e a guanina sempre liga na citosina. Ok? Então, mais uma vez aqui, ó, G com C. Para a gente sempre entender, para guardar. C liga no G, G liga no C. A partir daí é tudo igual, né? Então, ó, A no T, T no A no T, C no G. A mesma coisa. Fizemos isso para a fita de cima, vamos fazer isso para a fita de baixo. Então, ó, pode ver, se analisar, essa fita azul aqui, ela é exatamente igual à fita preta original. E a fita vermelha aqui é exatamente igual a essa fita preta original. Por quê? Porque a replicação ela é semi-conservativa. Um lado eu vou sempre manter e vou copiar o outro. Eu mantenho um lado e copio o outro. Mantenho um lado e copio o outro. Ok? Deu para entender? Então a semi-conservação é que eu conservo metade da molécula de DNA. A outra é um molde. A outra é uma cópia. Tá? Ela se molda à original. Então, conservei uma metade e moldo a original. Ok? Deu para entender? Tá, Marcel, só uma coisa. Quando tu fala do 5' para 3', tu tem que entender que quando eu vou copiar, eu copio nesse sentido aqui. E o resto, Marcel? Bom, o resto vai fazer o seguinte. Eu vou copiando conforme a molécula vai se abrindo. Abriu um pouquinho, copio. Abriu mais um pouquinho, copio. Abriu mais um pouquinho, copio. E eu vou formando esses fragmentos, que são chamados de fragmentos de Okazaki. Depois, tudo se junta e eu formo as fitas complementares. Ok? Mas para que serve a replicação? A replicação ela tem uma importância muito grande no crescimento e na regeneração do indivíduo.
Então, para o indivíduo crescer, ele precisa fazer cópias das suas células para poder aumentar. Para se regenerar também, tu te corta, tu te machuca, como é que vai sarar? As células, elas vão se reproduzir, e essa reprodução das células vai fazer com que novas células, as células novas, tapem um local do machucado. E essas células novas, elas têm o mesmo DNA das antigas. Como é que elas têm o DNA? Através da replicação do DNA. Então a célula se divide com o DNA original, com o DNA replicado. Então todas as nossas células têm o DNA, nosso DNA, porque elas se replicam. Ok? Bom, então vamos para o próximo. Vimos a replicação, agora vamos ver a transcrição. O que é a transcrição? Transcrição é quando eu passo de DNA para RNA. E para que eu faço isso? Eu faço isso para poder formar as proteínas. Agora a gente vai entrar no processo de formação das proteínas propriamente ditas. Mas esse memezinho aqui é muito importante no processo de replicação. É muito importante para a gente guardar uma informação necessária. Toda vez que o DNA tiver adenina, aqui ó, no RNA eu vou ter U. Então, quando eu tenho adenina no DNA, eu tenho uracila no RNA. O A do DNA se liga ao U do RNA. Então, se lembrem aqui ó, das pedrinhas cantando. Se eu tenho adenina no DNA, no RNA eu vou ter uracila. Por quê? Porque o RNA não tem timina. O RNA tem uracila. O A liga no U, o C continua ligando no G, mas o A liga no U, ok? Simbora então. Olha esse desenho aqui. O DNA é o chefão. Ele está aqui no núcleo, ele não sai do núcleo. O núcleo é o local seguro dele, ele não vai sair dali. Tá? A gente tem DNA no núcleo e nas mitocôndrias, mas no nosso caso que a gente está interessado no DNA do núcleo. Para produzir proteína é DNA do núcleo, aqui ó. Tá? Então o DNA está aqui no núcleo. Olha aqui que bonitinho o DNA na mão dele. Ok? E ele precisa produzir uma proteína. Essa proteína é vital para a célula. Ele precisa produzir essa proteína. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai mandar o ribossomo, que é o empregado dele, digamos assim, fazer. Só que ele não sai daqui. Como é que ele faz isso? Então ele tem que mandar uma mensagem. Então ele não tem WhatsApp, então ele vai mandar um mensageiro. Ele manda o RNA mensageiro. O RNA mensageiro entra no núcleo, copia essa ordem do DNA e leva até o ribossomo. Só que essa cópia a gente dá um nome de transcrição. Ou seja, ela pega a ordem do DNA, transcreve ela para RNA e carrega essa ordem até o ribossomo. Ok? E como é que ocorre essa cópia? Da seguinte forma. Está aqui o nosso DNA de novo, igualzinho a molécula do slide anterior. O que vai acontecer? Vai haver a abertura da molécula de DNA. Essa abertura do DNA, ele está enroladinho assim, só se abre para quê? Para começar a cópia. Então está aqui ó, nosso RNA, ó, onde eu tinha A, no RNA eu botei U. T continua ligando com A. G, C, aqui ó, todos os A's foram substituídos por U. Só tem dois aqui, né? Mas todos os A's foram substituídos por U no RNA mensageiro, ok? Depois disso, depois que houve a cópia, o RNA se desacopla, sai do núcleo e se encaminha em direção ao ribossomo, ok? É assim que é feita a replicação, bem simples, tá? Bom, olha só, códons aqui, tá tudo escrito aqui bonitinho, mas o professor esqueceu a ordem, né, de botar, mas tá aqui, ó, olha aqui que bonito. A cada 3 bases nitrogenadas, nós temos um códon. Então, 3 bases, um códon. 3 bases, um códon. 3 bases, um códon. 3 bases, um códon. Tá? Então, cada 3 bases, ou a cada códon, eu tenho um aminoácido. Então, cada 3 bases, um aminoácido. Cada um códon, um aminoácido. Ai, que confuso, Marcelo. É simples. 3 bases, ela forma um códon. Esse códon dá origem a um aminoácido, ok? Então, 3 bases nitrogenadas é um aminoácido. 3 bases aminoácidas, 3 bases nitrogenadas é um códon. Tranquilo? De novo. 3 bases, um códon. Esse códon dará origem a um aminoácido, ok? Fechou? Então, vamos embora. Então, a gente já viu a replicação, a gente já viu a transcrição e agora a gente está em RNA.
que a gente vai fazer? A gente vai passar desse RNA para proteína. E a proteína ela é formada por aminoácidos. No mundo existe cerca de 20 aminoácidos diferentes. E esses aminoácidos, eles são formados por vários códons. Tá aqui, ó, a tabelinha de códons. Isso aqui não precisa decorar, não precisa enlouquecer, tá? A tabelinha de códons, tá? Se a gente reparar aqui, a gente vai ver que tem mais códons, tá? 2 códons aqui, por exemplo, para formar um aminoácido, para formar a fenilalanina, tá? Aqui, ó, 4 códons para formar a arginina. Então, por que eu tenho vários códons para formar um aminoácido? Porque o código genético ele é degenerativo, ou seja, eu posso escrever a mesma proteína de várias maneiras diferentes, ok? Então, tá aqui, ó. Esses aqui são os nossos aminoácidos, com uma característica importante. Tá vendo que aqui tá vermelhinho? Por quê? Porque a metionina é o aminoácido que dá um start. É ela que faz com que comece a formação das proteínas. Toda a proteína começa por uma metionina. E essa formação das proteínas ela vai ser feita até que a gente encontre um desses 3 pares de base. Qualquer um desses 3 pares de base aqui, eu estou formando minha proteína. Encontrei aqui, ó, pares não, trincas. Encontrei uma dessas trincas, tá me dizendo que aqui acabou a tua proteína. Pode parar de traduzir, ok? Então essas aqui são as sequências terminais. Ali é o fim das minhas proteínas, ok? Então se eu tiver UAA, UAG ou UGA, tá me dizendo que posso parar de traduzir minha proteína. Mas como é que funciona o processo de tradução? Da seguinte forma. Antes, vamos olhar aqui o ribossomo. O ribossomo é a organela celular onde acontece a síntese, a produção da proteína. Então, olha, obviamente esse desenho é um desenho esquemático, né? Foi eu que fiz, bonitinho, né? Então nós temos 2 subunidades. A subunidade maior e a subunidade menor. Tá escrito errado aqui, as 2 estão menores. Então a subunidade maior e a subunidade menor, por motivos óbvios. Temos o sítio A e o sítio P, tá? Olha só então. Tá aqui o nosso amigo ribossomo e tá aqui os RNA transportadores. O que um RNA transportador faz? Ele transporta. Transporta o quê? Os aminoácidos até o ribossomo para formar as proteínas. Mas eles transportam a moda louco lá, vai botando ali, vai se formar proteína? Não. Essas proteínas elas têm uma ordem pré-estabelecida lá no DNA. E quem é que traz essa ordem pré-estabelecida no DNA? Exatamente, o RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro se acopla no ribossomo. E aqui ele está dizendo a ordem, a cada 3 aqui, ó, a ordem exata da ligação dos RNA transportadores. Então tá aqui, temos o sítio A, o sítio P. Então o que vai acontecer? Ó, metionina, o primeiro aminoácido, aquele que dá o start, se acoplou no sítio. Acoplou ali, tá bonitinho, esse aqui é o lugar dele, ó. AUG, UAC. A com U com A, G com C. Certinho, é aqui o lugar dela. Feito. O que ela vai fazer agora? Ela se acomodou e liberou a metionina. Tá ali, presinho aqui, bonitinho. Agora, ela vai vir o outro RNA transportador, se acoplou aqui no sítio que estava vago, o primeiro RNA transportador perdeu sua função, vai-se embora. Vagou o sítio. Agora, vai vir um outro desses para cá? Não pode. Cada RNA transportador tem o seu anticódon. Anticódon é essa sequência de 3 letrinhas. Anticódon específico para ligar no seu códon. Então, por exemplo, aqui, ó, CCU, GGA, é aqui o local dele. Esse anticódon se liga a este códon específico. Então, o que tem que acontecer? A molécula tem que andar. Andou, o ribossomo andou no RNA mensageiro e agora liberou um sítio. Liberado esse sítio, vai haver o deslocamento do aminoácido e veio aqui, ó, UAU. UA. Acoplou. Essa é a sequência. Vai lá, foi embora, a gente nem viu, foi tão rápido que a gente nem viu, e deslizou. Vai se ligar o próximo aqui. E assim, volta aqui. E assim vai indo para formar a proteína.
formou a proteína, chegou numa daquelas três sequências lá, os trios de encerramento, encerrou, está feita a proteína. Então, é dessa maneira, vai no ribossomo, o ribossomo recebe a ordem do núcleo através do RNA mensageiro, essa ordem está pré-estabelecida de quais aminoácidos, quais RNA transportadores vão trazer quais aminoácidos, eles começam a se agrupar para formar a proteína. Se agrupou, chegou até a sequência terminatória, formou a proteína, esses aminoácidos são liberados lá para seguir o processo de dobra das proteínas lá, primário, secundário, terciário, quaternário, mas isso é tema para uma próxima aula, a aula das proteínas. Tá ok, pessoal? Espero que tenha sido claro para vocês. Um abraço, beijão, um abração a todos. Até a próxima. Se inscrevam, curtam aí para nós. Tá ok? Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.